Senhor seu Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então ele estava dizendo que desses dois mandamentos, ele disse, disso depende toda a lei e os profetas. Quem praticar essas duas coisas, já praticou todas as exigências da lei e praticou tudo que os profetas vêm ensinando e declarando não apenas para esse momento, porque quando ele fala da lei, ele fala daquilo que eu faço, que eu entendo que tenho que fazer. Quando ele fala dos profetas, ele fala que eu estou construindo, por esse comportamento, eu estou construindo um caminho de sucesso para o futuro. Fale comigo assim, construindo um caminho de sucesso para o futuro. Porque os profetas não traziam apenas uma palavra para o momento, traziam uma palavra para o futuro, uma visão futurística. Então, quando Jesus diz que amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas, eu estava cumprindo toda a lei e os profetas, ele estava dizendo que quando eu me comportava dessa forma, quando eu entendia isso, eu construía algo precioso para o meu futuro. Já comentei aqui, e eu acho que isso é de praxe, não só eu, mas qualquer ser humano inteligente, não precisa ser tão inteligente também, para entender que o que nos promove são pessoas. O que nos promove são pessoas. O que te promove são pessoas. O que me promove são pessoas. Então, o trabalho de Deus, a Bíblia fala de graça, com Deus e com os homens. Provérbios 3, quando a gente lê lá Provérbios 3, você vai ver. Para que tu ache graça diante de Deus, diante dos homens. Porque se só tiver graça com Deus, mas essa graça não transbordar para os homens, não chega onde tem que chegar. Não avança o que tem que avançar. E o propósito de Deus é que você avance. O propósito de Deus é que a igreja seja uma referência de verdade. E da verdade. Não é? Que a igreja avance com força, a igreja avance com poder, a igreja avance com autoridade. Então nós continuamos falando de autoridade já, e talvez o 10º ou 11º culto, não sei. E quando a gente fala de destravar a sua autoridade, nós vamos falar sobre relacionamento, nessa parte de sentimento, de perdão um pouco. Quero correr dentro de um texto, talvez ficar nele do começo ao fim, que é um texto longo, e quero ver se eu consigo andar o mais rápido possível, né, que é complicado para mim. E eu estava conversando com a Cláudia ontem a gente saiu para dar uma volta, procurar um pneu para o carro. Né? Na verdade, a gente não saiu para procurar pneu, a gente saiu para passear, ficar rodando no carro. Né? E quando você está querendo gastar muito dinheiro assim, você vai para o cinema, vai para o restaurante, vai para a churrascaria, vai para... Aí quando você não quer gastar dinheiro, você vai para Osasco, você vai para Barueri, você vai para Carapicuíba, fica rodando e passando aqui a Osasco, divisa. Bem-vindo a Osasco, bem-vindo a Carapicuíba. A gente passou nos bem-vindos ontem, eu e ela, e a gente estava conversando sobre essa questão de relacionamento do coração. Como a gente se relaciona com o nosso coração. Como o nosso coração se relaciona com as outras pessoas. Na nossa apostila de relacionamento, na Novamente, tem lá uma frase que o Fragale colocou, que ele diz, quando você for falando sobre crises, né? Ele diz assim, quando você for lidar com as pessoas, com você mesmo, lide com a sua cabeça. Mas quando você for lidar com as pessoas, tempere com o seu coração. Então, como é que o meu coração se relaciona com as pessoas? Jesus deixa sempre conectado essa questão de uma vida de avanço com um coração que libera esse avanço. Está sempre conectado. Quando a gente vai ver sobre a questão da fé, Paulo disse, essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se com o coração crer e com a boca confessar, você será salvo. Então, é do coração para a boca e não da boca para o coração. Quando Jesus fala sobre remover a montanha da nossa vida, lá em Lucas 11, ele diz assim, olha, se você crê no que você diz, você vai dizer para esse monte, transporta-te, precipita-te no mar, e vai acontecer conforme você disse. Mas enquanto você estiver orando, dando ordem para o monte se transportar, ele diz assim, se você tem algum problema, alguma situação para resolver com o seu irmão, resolve esse problema, resolve o problema. Enquanto estiver orando, ele diz que não é uma coisa que vai passar uma eternidade, não. Ele diz enquanto estiver orando. Se tem, resolve o problema, para que o teu irmão esteja livre e você seja livre também do teu irmão.
e vai fluir. Porque sendo o nosso coração, Paulo compara o ser humano, o cristão, como um vaso de barro. Ele diz assim, porque somos vasos de barro com tesouro inestimável. Então nos compara como um vaso de barro, não é? E não como departamentos, como um prédio, que são departamentos. E tem essa sala que eu posso colocar um monte de coisa nessa sala e vocês não sabem o que tem na sala atrás de vocês. A porta está fechada, temos um ambiente saudável aqui, mas se você entrar aí, o ambiente, para quem quer um culto, não é muito saudável, está cheio das tranqueiras, das coisas que a gente usa no dia a dia, ferramentas. E comparando-nos com o vaso, não são vários ambientes, é o único ambiente onde tudo se opera. Tudo opera por meio do coração. Não são vários ambientes onde eu posso reservar desse lado um sentimento bom e desse lado um sentimento ruim, desse lado um comportamento saudável e desse lado um comportamento obscuro. Não dá. É tanto que quando fala dessa mentalidade dividida, é na cabeça e não no coração. A ansiedade não é uma prática do coração, é uma prática da mente. Porque a palavra ansiedade, no sentido grego, é uma mente dividida. Então está falando da mente, mas do coração não, porque o coração é como um vaso. Está contido lá o que eu colocar, e pode ser contaminado ou descontaminado. Eu preciso trabalhar isso no meu coração. Eu peguei para a gente compartilhar aqui o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, mas antes de irmos para lá, eu quero que a gente compartilhe aqui uma passagem de Josué. Está lá no capítulo 4, verso 9, Henrique, por gentileza, Josué 4. Aqui é quando o povo estava para atravessar o Jordão para o outro lado. Eles pararam do lado de cá, sob a liderança de Josué. E Deus ordena a Josué que ele coloque na frente os sacerdotes, que eles avancem, que o rio vai se abrir. Josué faz isso, eles avançam e quando a água está lá, talvez na altura do joelho, o rio se abre e os sacerdotes entram na frente e param no centro, no meio do rio. Os sacerdotes param, toda a congregação passa, e agora os sacerdotes continuam, e quando eles terminam de sair, Josué ordena que 12 homens, representantes das 12 tribos, voltem e peguem 12 pedras onde os sacerdotes pararam, do meio do rio. Então aqueles 12 homens pegam aquelas 12 pedras e saem, avançam para o lado de fora. Josué disse, essas pedras vai ser como um memorial para o futuro. Todas as vezes que os filhos de vocês perguntarem sobre a história, vocês vão sobre essas pedras, vocês vão contar a história, o que houve. E agora, depois que eles saem, Josué vem, entra no mesmo lugar que eles retiraram as 12 pedras, e ele mesmo edifica um altar. Josué também, levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, e ali está até o dia de hoje. Eu perguntei, fiquei ali questionando e querendo entender por que os 12 homens pegaram 12 pedras e tiraram, mas na hora de edificar um altar naquele lugar, foi Josué e não os homens. Por que Josué foi quem edificou o altar como memorial? Porque Josué era o líder, o representante daquele povo. Josué foi o conquistador. Josué é um tipo de Jesus. Também significando Salvador. Ele era o tipo de conquistador daquele povo. Então Josué edifica um altar. Quando Josué sai de dentro do rio Jordão e o altar ficou lá, as águas voltam para o lugar e o altar é coberto. Então Josué edificou um altar que só Deus e ele sabem que está lá. Um altar interno. Porque ele precisava daquele altar para as próximas direções. Ele tem desafios gigantescos pela frente. Ele tem inimigos que ele vai ter que tomar decisões a respeito deles. Ele tem um povo que ele precisa liderar, ser uma referência. Ele tem uma família que precisa olhar para ele. No final, você vai ver lá no capítulo 23 ou 24, quando Josué disse, gente, escolhe aí para quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele pode dizer isso, porque há um memorial lá atrás, um altar edificado no lugar escondido. Quando Jesus está ensinando sobre oração e sobre jejum, ele diz assim, olha, quando você orar, não seja como os gentios, os hipócritas que oram do lado na rua, para todo mundo ver. Ele disse, você, no seu caso, entra no teu secreto, porque o teu pai está lá no secreto. E o teu pai que te vê no secreto, ele te abençoa.
Quando você jejuar, a mesma coisa. Ele diz assim, não seja como os hipócritas que jejuam e deixam a cara triste. Ele diz, pelo contrário, você lava o rosto, fique bem, de boa aparência. Não deixe que perceba que você está jejuando. Pelo contrário, quando você jejuar, jejue no teu secreto. Porque o teu pai que te vê em secreto te abençoa. Então essa parte do secreto, esse altar interno, é importante que a gente saiba que ele é real. Ele é real. Nós podemos sim caminhar num cristianismo onde a gente acredita superficialmente e faz algumas coisas que até funcionam, mas funcionam na sua integridade, funcionam totalmente, está mais como ou está mais como um leite desnatado ou um semidesnatado, né? Deus quer que o leite da nossa vida seja integral, completo, que tenha tudo, que funcione de dentro para fora, que sejamos rompedores. Esse é o propósito para a igreja, rompedores. Homens e mulheres que estão preparados para viver no Brasil, que é um país light, para viver, sei lá, e pregar o evangelho na Coreia do Norte, sem medos, receber uma direção, estou indo, mas vai morrer, não tem problema, para mim o morrer é lucro. Então essa é a formação, é verdade, porque essa é a formação do evangelho, esse é o evangelho, porque é o mesmo evangelho que eles ouvem lá, é o mesmo evangelho que ouvem na África. Aquele evangelho que os cristãos lá estão sendo perseguidos e aldeias inteiras estão sendo destruídas por causa do evangelho. Porque o jihad lá está entrando e matando pessoas. Eles entram à noite e matam toda uma aldeia. E aí pega as crianças que eles conseguem sequestrar, levam embora, porque eles vão criar aquelas crianças na mentalidade deles. Então a formação do evangelho, embora vivamos nesse país maravilhoso e abençoado, que é o Brasil, tropical, com paz, com tranquilidade, ainda assim a gente reclama pra caramba, mas o trabalho do evangelho, o trabalho do Espírito Santo é o mesmo para todos. Ele quer, o desejo de Deus é que todos sejam fortalecidos, sabe? Porque aquilo que eles não podem fazer, mas suportam, nós podemos fazer por eles. Aquilo que eles não podem fazer, mas podem suportar, nós podemos fazer. Então é um trabalho que o Espírito quer fazer através da igreja. Vamos aqui falar um pouco sobre esse relacionamento. Capítulo de número 18, verso 1. Põe por gentileza aqui, pode vir para cá, Henrique. De Mateus. Eu não falei, né? Falei, mas acho que... Aqui Jesus inicia, quer dizer, na verdade ele vem falando sobre relacionamento, e eu só peguei aqui, eu só quero pegar o contexto para a gente ter um contexto desse capítulo, do verso 1 até o verso 35, tem um contexto de relacionamento, só estou falando para você gravar, mas vamos ler primeiro o verso de número 33, vai para o 33, Henrique, por favor. Olha o que Jesus diz aqui. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me... Henrique, segue, perdão, 34, vai embora. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagassem toda a dívida. Pode seguir. E assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Presta atenção. Assim também, o verso 34, ele diz, ele entregará aos verdugos, né? Indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Aí Jesus compara, aqui não é Deus, aqui foi o Senhor desses servos. Mas no verso 35, Jesus diz, assim também meu Pai fará, se do íntimo não perdoardes cada um vosso irmão. Então, por que do íntimo? Fale comigo assim, do íntimo. Você consegue entender que do íntimo não tem nada a ver com a minha cabeça e não tem nada a ver com as minhas palavras? Mas tem a ver com uma realidade interna. Eu estava comentando com a Cláudia sobre isso, sobre a importância de nós compreendermos que as coisas espirituais, elas são eternas, elas não são transitórias, elas não mudam. Fundamentos espirituais são eternos. Se eu colocar uma pedra nessa cadeira, no campo da eternidade, ela só sai daqui se eu tirar, ela não vai sair mais nunca. Se eu colocar uma pedra nessa cadeira no campo do século presente natural, ela muda, ela vai sofrer desgastes, ela vai mudar de um lugar para outro, alguém vai chegar e tirar. Se você coloca um monte de areia na rua, naturalmente o vento, a chuva, leva embora.
Mas se isso for na eternidade, um grão de areia, vai ser um grão de areia eternamente lá, não muda. Então é preciso que nós entendamos que nós somos seres trinos, temos um espírito, habitamos no corpo e temos uma alma, ou temos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Nossas atitudes também têm princípios espirituais. Tudo que a gente faz tem um princípio espiritual. Se nós não entendermos o princípio espiritual daquilo que a gente faz, a gente apenas sofre o desgaste, não tem reposição. Vou repetir. Se você não entende o princípio espiritual do que você faz, você apenas sofre desgaste, não tem reposição. Porque a reposição que nós recebemos do que fazemos, do que desgastamos, é de onde fomos criados, de onde somos originários. Hebreus 11:3 diz assim, de sorte que o mundo que nós vemos não foi criado daquilo que é aparente. Então, embora nós vemos tudo isso, não é criado o que é aparente, tem uma fonte antes disso. Tem uma fonte que vem antes disso. Quando Deus fala com Jeremias, ele diz assim, antes que você fosse criado, eu te conheci, antes que você fosse formado, eu te conheci. Ou seja, existe uma fonte onde Jeremias estava que não ainda era o interior da mãe dele, dos pais dele, antes disso. Então, se eu não compreendo o princípio espiritual daquilo que eu faço, eu sofro apenas desgaste e não reposição. E nós precisamos de reposição. A nossa alma funciona por reposição. Sai uma coisa, ou seja, a Bíblia diz a criança, olha só, a criança, o recém-nascido, acabou de nascer, a estutícia vem ligada ao coração da criança, é uma tendência a fazer o errado. Então, quer dizer que uma criança já vem carregada. Ela não vem vazia, nossa, é purinho, purinho. Não, ela já vem com tendência. Nós temos o Titão aí, que chegou pequenininho. Mas se a Verônica e o Tiago não trazer com eles as disciplinas certas para ensinar o Tito desde o início, quando ele está abertinho, feito uma flor que recebe o pólen, se não fizer isso e deixar o Tito desenvolver-se sozinho, ele comanda a casa. Ele toca fogo em tudo. Mas quem ensinou esse menino a fazer isso? Não precisa, a Bíblia diz que vem com ele. Então a nossa mente funciona por reposição. Aquilo é tirado colocando outra coisa. Aquilo é tirado colocando outra coisa. Aquilo é tirado colocando outra coisa. É preciso substituir os espaços. A nossa vida também. Tem lá o nosso corpo. Como funciona o corpo? Alguém sabe como chama aquele efeito de autodestruição da célula? Que ela se destrói? Cadê os cientistas? Autofagia. Autofagia. Por que uma célula comete autofagia? Às vezes uma célula envelhece ou adoece no meio das outras. Ela foi criada para proteger os outros. No núcleo dela tem essa instrução que ela deve proteger as outras. Então ela comete autofagia. Ela se digere. E outra célula ocupa o lugar dela. Para que outra célula ocupe o lugar dela. Substituição. Uma célula saudável. Então eu preciso entender os princípios espirituais das coisas. A coisa na minha mente, ela pode passar, por exemplo, você pode ofender uma pessoa, ou sofrer a ofensa de uma pessoa, e na tua mente isso passar. Passou os dias, o tempo, sabe, deixa o tempo levar. Com o tempo as coisas melhoram, com o tempo melhora aqui, mas aqui não, a pedra fica lá. A pedra fica lá. Com o tempo a gente esquece. Não, é melhor distanciar, vamos para longe, cada um vai para o seu lado e a pedra fica lá. Porque espiritualmente houve um princípio espiritual aplicado nesse sentimento, nessa palavra. Olha o que Jesus diz. Se você disser para o seu irmão raca ou chamar de tolo, e chamar de tolo era chamar de inútil. Você é um inútil, não presta para nada, ele diz assim, é réu do inferno. Por que Jesus conectaria aparentemente uma prática de sentimento numa conexão com o inferno? Se o que está conectado com o inferno é só o ser espiritual. Porque existe um princípio espiritual por trás das minhas atitudes. É por isso que quando a gente fala de, por exemplo, princípio de prosperidade, quem é que pode pagar as contas de Deus? A gente sabe que ninguém pode, jamais. Qualquer empresário que aparecer aí, sei lá, tem esse cara aí, o trilionário lá.
O Elon Musk lá, que está moscando, com essas conversas dele, né? Deixa ele decidir. Ele quer ver que ele não tem nada. Ele decidir patrocinar a igreja de Deus na terra. Ele vai ver que ele não tem nada. Ele é um pobre, cego, miserável e nu. O dinheiro dele voa como pó. E que realmente tem alguém que possui tudo, chama-se Jesus. Então eu preciso compreender o princípio espiritual da própria prosperidade, que o que eu faço não tem a ver com tentar ajudar Deus. É por isso que Paulo não conecta essa parte de semear com uma necessidade ou com uma tristeza. Ele diz, conecta com alegria. Ele diz, você precisa entender o princípio espiritual disso. Que quando você semeia, se você semeia dinheiro, mas é semente, se você semeia uma nota de R$200, é semente. Uma nota como uma moeda de R$1 é semente. Ele diz, tudo é a mesma semente. Ele diz, esse é o princípio espiritual. E quando eu consigo enxergar isso, as coisas começam a fluir na minha vida, porque começa a acontecer a reposição. Começa a acontecer a reposição. Então Deus vem trabalhando por trás, trazendo da matéria original, porque todas as vezes que eu desfaço, vou repetir, toda vez que eu libero das coisas deste mundo, o espaço fica para ser colocado uma outra coisa. Então qual é a outra coisa? Se eu libero em nome de Jesus, Deus recoloca, Ele repõe com as coisas eternas. Todas as vezes que eu desocupo o espaço das coisas sazonais, passageiras, eu abro espaço para as coisas espirituais. Reposição. Reposição. Quando eu libero perdão, o que entra no lugar? Relacionamentos bons, saudáveis. Saúde no relacionamento. E a saúde no relacionamento é muito para a gente aqui. Então, ele fala sobre entregar os verdugos. Eu quero só pegar esse ponto aqui já, né? Para a gente voltar um pouquinho. Hoje eu tenho os computadores, porque não dava para colocar em slide, na verdade, gente. Eu ia falar tudo isso que eu estou falando. Não é? Diz assim, cadê? Verdugos, atormentador. A palavra grega basanistes, torturador, um algoz, um inimigo, um carcereiro que mantém as chaves da prisão na sua mão e não deixa a pessoa sair. Aquele que extrai a verdade pelo uso da tortura. Vocês já ouviram falar aquela frase que diz assim, quem não vem por amor, vem pela... Pois é, sabe quem é a dor? O verdugo. Ele extrai a verdade por meio da tortura. Um torturador. Aquele que produz labuta, que produz tormento, que gera agitação e vexame, e todos os sinônimos desses temas. Sabe onde é que está aplicada essa palavra? Lá em Marcos 6,48, não precisa colocar não. Quando os discípulos não conseguiam avançar na tempestade, a palavra lá usada para eles não conseguirem avançar é verdugo, um torturador. Alguém que os impedia. Por mais que eles se esforçassem, eles não conseguiam passar da tempestade. A tempestade os torturava, os impedia de ir. É isso que Jesus está falando sobre sentimentos no coração a respeito de alguém. Ele diz, vai ficar travado, não avança. Não avança. Pode remar, pode se esforçar, vai suar, não vai. Volto para o verso 1, vamos compartilhar. Só que para Jesus chegar no verso 34... Nós temos vários temas e eu quero que vocês entendam, até quando você for ler a Bíblia, toma cuidado com o subtítulo, porque às vezes o subtítulo divide o texto. E aí rouba o entendimento. E a gente fica meio que no ar, e eu já apanhei muito nisso também. E ainda, de vez em quando, eu estou lendo, aí depois, não, mas tem que ler o contexto, né? Não vai dar errado. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Você tem lá um subtítulo, maior no reino dos céus, no começo desse texto. Quem é porventura o maior no reino dos céus? Pode seguir. E Jesus, chamando a uma criança, colocou-a no meio deles, pode seguir, e disse, em verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E o verso 4, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Vamos pegar aqui o contexto, né? Ou pelo menos uma explicação sobre o que Jesus está falando aqui, sobre essa criança. Primeiro, ele diz assim, quem não se tornar humildes como uma dessas crianças,
Aparentemente, Jesus está falando sobre a criança, mas Jesus não está falando sobre a criança em si, uma criancinha que veio sentar-se no colo dele. Ele está falando sobre as qualidades, o interior dessa criança. Aquilo era comum, no caso do judeu, eles entendem até o que a gente entende, o que Paulo ensina. Paulo diz que um filho, uma criança, o filho é santo se a mãe for santa, ou é santo se o pai for santo. Ele diz, se o pai é cristão, o filho que nasce é santo, até que ele decida. Ele é santo, ele está debaixo dessa santificação do pai ou da mãe, se um dos dois forem. Então, eles entendem isso, eles criam nisso. Então, Jesus pega essa criança que estava tentando chegar até ele, coloca ali no colo, e ele começa a falar, aquele que não recebeu o reino como uma dessas crianças, mas como essa criança, humilde, que seja humilde. Ele usa a palavra humildade. Eu peguei aqui o significado dessa palavra humildade para a gente criar um contexto dentro disso. A palavra humildade, que é tapeinor, mostra humildade verdadeira. Isso só acontece por ser totalmente dependente do Senhor. Desligada de qualquer confiança em si mesmo, ou de qualquer autogoverno, e vazia do ego carnal. Então, tapeinos é alguém que é humilde. Isso só acontece se ela for totalmente, essa palavra só é aplicada para alguém que é totalmente dependente do Senhor, desconectada de qualquer confiança em si mesmo ou de qualquer autogoverno, ou seja, que está debaixo do governo de Deus. Então Jesus diz, aquele que não se tornar semelhante a essa criança não vai ver o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Quando ele diz que o maior, vamos aqui, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, qual criança? Aquela que é humilde, aquela que considera a palavra de Deus a sua base de existência, aquela que não se prende a si mesmo quando a palavra é liberada em sua direção. Ou seja, se a Bíblia diz que devo perdoar, cara, eu não quero, eu quero matar, mas eu decido. Lembre que na mente posso sentir uma coisa, mas no coração eu preciso trabalhar esse sentimento, porque existe uma realidade espiritual que eu preciso mover, ela não vai se mover sozinha, não é? Alguém diz por aí, olha, aquela louça não se lava sozinha. Não adianta. Você pode até deixar lá um bocado de dia, e quando você for lá e os pratos estão limpinhos, você diz, nossa, a louça se lavou. Não, foi formiga na pia. E está mais contaminada do que quando estava com a comida velha. Foram formigas que foram lá e tiraram, porque não se lava só, não é? Então Jesus disse, aquele que não se tornar como uma dessa criança não pode. Mas ele diz assim, portanto, aquele que se humilhar como esta criança será o maior. Olha essa palavra maior, gente, que maravilha. Megas, grande, no sentido mais amplo, abundante, grande, serão grandes homens, será crescido, maduro, poderosos, mais importantes, pessoas surpreendentes, criativas. Essa é a palavra megas, a palavra grega para maior. É alguém criativo, alguém que tem ideias, alguém que avança, não fica retido, alguém que encontra saídas, obstáculos não prendem. Sabe quando Jesus disse, seja, portanto, prudente como serpentes? Por que Jesus usa a prudência como serpente? É porque a serpente avisa antes? Não, nem toda serpente tem um chocalho no rabo. É porque ninguém prende uma serpente. Você coloca uma serpente dentro de uma caixa, precisa estar muito vedada para fechá-la. Ela escapa por qualquer lugar. Ela gigante, mas ela consegue passar em qualquer lugar. Ela não se prende. Então, essa pessoa será intelectualmente uma pessoa que avança, que tem ideias boas. Ele disse, esse será o maior, é a palavra megas. Aquele que se tornar como uma dessa criança, aparentemente parece alguém que é fácil de derrotar, fácil de vencer. Não, é alguém que é imbatível. Alguém que é inteligente, alguém que se sai bem. Alguém que se porta diferente. Ele disse, será o maior no reino dos céus. Então, para vocês terem no coração, verso de número 5, põe aí, Henrique. Verso número 5. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Jesus não está falando da criança de novo, ele está falando do interior, do comportamento, como esta qual? Tapeinó, humilde, que está debaixo da palavra de Deus, que libera a palavra. Ele diz assim, a mim me recebe, ou seja, essa criança
essa pessoa, ela é uma figura do próprio Jesus. Quem recebeu uma criança como esta, ela recebe a Jesus. Como? Porque Jesus é manifesto através da vida dela. Quando a gente vai para João 14, 21, Jesus disse assim: aquele que me ama, aquele que me ama, eu também o amarei. O que ouve as minhas palavras e coloca em prática é o que me ama. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Presta atenção lá, a palavra manifestar, depois você dá uma olhadinha lá, que é tornar-se visível através. Tornar-se visível através. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, é o que me ama. Ou seja, que guarda lá, mas o guardar é pôr em prática. É o que me ama. E aquele que me ama, eu me manifestarei a ele. Então, a palavra manifestar é a mesma palavra para teofania, ou seja, tornar-se visível através da vida dele. Ele vai me ver e as pessoas vão ver ele através de mim. Então Jesus disse: aquele que recebe uma criança como esta, com um coração humilde, também vai estar me recebendo, porque ele está recebendo o próprio Jesus através desse tipo de comportamento. Quais comportamentos, pastor? De humildade, onde a palavra de Deus é a base de tudo, onde eu não tento governar a mim mesmo. Por que Jesus começa falando nesse texto? Porque mais para frente nós temos desafios muito grandes. Qual é a condição desta criança? Tornar-se igual a Jesus. Verso número 6. Deixa eu voltar aqui. Verso número 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas. Dá uma olhada. Novamente, Jesus agora traz para... É muito legal essa figura que ele usa, porque ele diz: qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, e ele continua com as crianças. Então, a gente às vezes fica olhando e diz: caramba, como criança é pura, né? Tem gente que não quer lidar com o filho de ninguém, não quer nem receber em casa, né? De algumas pessoas. Então não é tão puro assim. Jesus continua falando de Tapenó. Quem está totalmente protegido pelo Senhor? Ele diz assim: olha, quem mexer com um desses pequeninos, ou seja, com alguém que crê em mim, com alguém que tem a minha palavra como base para o seu relacionamento, quem mexer com ele, é melhor amarrar uma pedra, um nó de uma madeira no pescoço e se jogar no abismo. Ele diz: porque essa pessoa está totalmente protegida, está totalmente garantida. Quando você abre mão de tornar você mesmo a sua própria segurança, ele se torna a tua segurança e a tua proteção. É isso que ele está dizendo aqui, olha. Quem fizer tropeçar qualquer um desses pequeninos, quem atrapalhar o relacionamento dele comigo, é melhor amarrar uma nó no seu pescoço. Pode seguir, Henrique, eu vou querer do verso do 8 ao 11, mas vai embora. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Porque melhor é você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos e dois pés lançados no fogo. E o verso 9, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é você entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. Eu já tinha lido 9, né? Olha o que Jesus está falando. Aí a gente às vezes pensa assim: nossa, mas os meus olhos me fazem pecar, pastor, porque eu olho para o que não deveria. Eu tenho que furar os meus olhos. Ou minha mão, porque eu pego e não deveria. Jesus não está falando disso, gente. Continua falando de relacionamento. É se os seus olhos faz o teu irmão pecar. É se as tuas mãos faz o teu irmão pecar. É se as tuas palavras faz o teu irmão pecar. É melhor cortar a língua. Ele está falando aqui do valor de uma pessoa. Ele disse: lembre do verso anterior? Quem ferir um pequenino desse, é melhor amarrar uma corda no pescoço e se enforcar? Ele está falando do próximo. Fale comigo, é a respeito do próximo. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diz assim: Jesus está falando comigo a teu respeito. É isso aí. Não tem a ver com os meus erros pessoais comigo aqui, o texto não. O texto fala do meu relacionamento com você. Se a minha mão, os meus pés, meus olhos, minha boca te faz tropeçar, então eu devo arrancá-lo para não fazer você tropeçar. Você vai ver, vamos seguir. Pode seguir, Henrique. Eu quero do verso 15 ao 17, mas vamos ler, continuar. Verso 10, pode ir, eu leio rápido. Não, volte para o 10, eu leio rápido. Vede, não desprezeis a qualquer um destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Pode seguir. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Dá uma olhada. Jesus está aumentando o nível.
Está aumentando o nível. Ele está saindo um pouquinho das crianças, para que a mente, ele vai trabalhando devagarinho a mente, para que as pessoas se desliguem da criança que está no colo dele e comecem a se ligar em comportamentos, em coisas que estão acontecendo dentro. Não é? Verso 12 pode seguir. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar o que se extraviou? Pode seguir? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereçam destes pequeninos. Ele está dizendo, toma cuidado. Porque se por sua causa, Jesus não está falando do amor dele aqui, provando o amor dele por uma alma. Ele não precisa desse texto para isso. Jesus não precisa desse texto para provar o amor dele por mim e por você. Ele já tem um texto, a cruz. Ele já tem lá. Aqui é um texto para mim e para você. Ele diz assim, se por tua causa alguém se afastar do reino, ele disse, olha como é importante uma alma. É mais importante uma que se extravia do que as 99 que ficam internas. Ele diz, então considere como você se relaciona. Que tipo de Jesus você está sendo para o teu próximo. Porque se nós formos a pedra de tropeço, a rocha de escândalo para pessoas que se afastam, ele disse, olha o valor dele para o reino. Ele disse, o pastor tinha 90, tinha 100, mas por causa de uma que se extraviou, ele foi atrás. Ele diz, aí ele termina o verso dizendo assim, olha, não é da vontade do Pai que pereçam só dos pequeninos. Volta de novo, não é? Verso 15 a 17, vamos seguir. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti só e ele. Se ele te ouvir, ganhou teu irmão. Pode ir, 16 e 17. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. 18, 17. Se ele não os atender, diz a igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano, ou com alguém que não tem aliança. Aí a gente diz, entendi. Então eu provo a minha inocência com testemunha. É só levar uma testemunha para provar a minha inocência, né? Aqui eu mande aquele camarada para o caixa-prego. Não, de novo. Aqui não está falando de eu provar a minha inocência. Está falando de um irmão ofendido. Está falando de alguém que está magoado. Ele me ofendeu. Se ele me ofendeu, ele não está bem. Fale comigo assim, se alguém me ofende, ela não está bem. Ele me ofendeu. Se ele me ofendeu, ele não está bem. Então eu vou lidar com ele. Eu quero tornar ele bem, porque se ele não está bem, o fim disso é ele se afastar. Então eu preciso lidar com isso. Se ele me ofendeu, para que eu não tenha um juízo pessoal por causa da ofensa, eu vou levar alguém junto comigo. Então leva alguém junto comigo. E aí a gente vai conversar, vou colocar a situação, pedir perdão para ele, preciso resolver. Aqui não tem nada a ver com eu provar que estou certo. Tem a ver com eu salvar uma pessoa ofendida. Uma pessoa que está magoada, uma pessoa que está machucada. É isso que tem a ver. Como me comportar para salvar alguém que ofendeu? Você pode entender que quando alguém te ofende, a imagem que ele projeta para você já não é mais a imagem de Cristo. Quando alguém te ofende e você olha para ele, você não vê Cristo mais nele. Porque ele te ofendeu. E você precisa voltar a ver Cristo numa pessoa. Como? Curar o coração dele. Você precisa confrontar isso com você. E resolver o problema do coração dele. Ajudá-lo a se erguer. Porque se ele não está bem, aquela imagem que Cristo projeta, tapa e nó, desaparece dele. E o resultado disso é que ele vai se afastar. É que ele vai tomar direções que não deveria tomar. Que ele vai de repente sair da igreja e ir para uma igreja que ele não deveria ir naquele momento, porque não seria saudável para ele. E não tem a ver com a igreja ser melhor ou ser pior, tem a igreja ser o lugar próprio onde Deus colocou o nome. Para ali você ter comunhão, para ali você crescer, para ali as coisas acontecerem, para ali... Vocês entendem? Estão entendendo, gente? Aprisco. Então é uma forma de salvar. Jesus disse, vai, leva. Não sou eu que decido se ele vai se afastar. É pela minha tentativa que ele toma a própria decisão. Ele disse, se ele não ouvir, ou seja,
ele vai fazer uma escolha consciente para ser considerado como gentio. Não sou eu que vou considerá-lo como gentio. Ele faz uma escolha consciente, né? Verso número 15, voltar aqui o verso número 15. Volta aí, por gentileza, Henrique. Lê esse verso 15 comigo. Ó. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e só ele. Se ele te ouvir, ganha o teu irmão. Na tradução, na NVI, diz assim, faz com que teu irmão fique de frente com a ofensa. Não é de frente com você. Faz com que teu irmão fique de frente com a ofensa. Traz de volta. Desbaratina, desmonta aquilo que foi a causa da ofensa. Então, como eu faço isso? Eu resolvo. Eu não fujo. Eu encaro. Eu converso. Desmonto o quebra-cabeça. Fazer com que ele fique de frente com a ofensa é desmontar, é resolver, é ter disposição para salvar essa pessoa. Provérbios 25, 21. Isso eu preciso, Henrique. Provérbios 25, de 21 a 23. De 21 a 23. Diz assim, se o que te aborrece tiver fome, faça o quê? E se ele tiver sede? Então, vou mudar então. Se o teu inimigo tiver fome, faz o quê? Sem racumim, sem bolinha de rato, sem... E pão quentinho, com manteiguinha, como você faz para você. Se ele tiver sede, não é água da torneira. Ainda que você tome da torneira, pegue lá, coloca um gelinho, dá um jeitinho. Dê água fresquinha. Dá-lhe de beber. Por que eu devo fazer isso, pastor? Não acredito. Dá uma olhada no verso 22. Porque assim, sobre o quê? Cabeça de quem? De quem dá ou de quem recebe? Do amigo ou do inimigo? De quem dá? Não. Do inimigo. Brasas vivas sobre a cabeça dele. Porque no contexto aqui, brasas vivas é constranger. Ele fica constrangido com o fato de ele ter te ferido e você está fazendo bem. Então ele fica com a cara vermelha. Sabe quando a pessoa fica com a bochecha vermelha? É dele. Na verdade, a gente às vezes quer preferir deixar o cara com a cabeça, com a cara branca do que envermelhar. Porque diz, o cara me roubou, ele vem, me enganou e mentiu, ainda vem atrás de tirar do meu. Vai comer no inferno. E a gente sabe disso. E Jesus replica essas palavras lá no Novo Testamento. Se ele tiver fome, se ele tiver sede, dá comer e de beber, porque fazendo assim você vai montar a brasa viva na cabeça dele, vai constrangê-lo. Agora olha o verso 23 que encerra dizendo: o vento norte traz chuva, e aquele que finge que ama, que perdoou, desperta o quê? Um rosto irado. Então, quando eu confronto, quando eu vou para cima, quando eu resolvo, eu estou trazendo um rosto saudável, brilhante, iluminado. Mas está tudo bem. Fique em paz. Tem umas coisas, esses dias, Deus até me perdoe do que eu pensei, mas eu passei por uma pessoa, estava vindo assim, aí a pessoa estava indo, aí eu desviei bem para longe para ela não me ver. Aí, não é que eu tenho algo contra ela, porque ela tem um comportamento muito ruim, sabe, de você cumprimentar. Eu já vi pessoas cumprimentar ela e ela falar assim, vai se lascar depois, sabe? Aí eu trouxe aquilo para mim, eu disse, quando eu falar com ela, que eu passar, ela vai me esbagaçar, eu não quero isso. Hoje eu não estou afim disso.
Não estou afim de, mesmo sem ouvir, alguém falar uma coisa dessa. Língua fingida. Oi, Jeff. Você gosta muito de você. Vocês já viram, tem uns coisinhas, uns desenhinhos, como é que chama aquilo de fantochezinho? Tem o coxinha e o... Meu Deus, eles são perversos demais. Eles chamam o cara de filho, meu amado, meu filho, e quando o cara vira as coisas, vai caçar de mim, eu tenho um filho barbado, preguiçoso, vagabundo. Língua fingida, ele disse, a língua fingida, assim como o vento norte traz chuva, a língua fingida desperta a ira, traz o rosto tirado. Mas aquele que traz consigo a verdade, que confronta, que sara, que desbaratina, que desmonta o quebra-cabeça, traz arrependimento e redenção, ganhou o seu próximo. Gente, não tem ferramenta mais poderosa do que você perdoar alguém quando você tem razão, do que você pedir perdão quando você não fez nada. Nossa, a pessoa não sabe o que fazer, desarma. Sabe quando a pessoa erra, está no trânsito, por exemplo, você está ali agitado e a pessoa pisa na bola com você, e ao invés de você olhar para ela irado, você diz, não, tranquilo, desculpa. Hoje o dia, estou meio corrido e acabei te atrapalhando. Aí a pessoa, como assim? Verso 18, vamos voltar para lá. 18 a 20, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois de entre vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. E 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou entre eles. Está dentro do mesmo contexto. O verso não acaba o texto aí. Aí aqui, Senhor, vamos orar aqui para aquela pessoa sumir da nossa vida, aí nunca mais voltar? Não, volta para o início. Se o teu irmão pecar contra ti, chama uma testemunha, vai junto para você salvar ele. Sabe o que Tiago escreve? Se você convencer um pecador do seu pecado, salvar ele, ele diz, se você encobrir uma multidão de transgressões, tem grande galardão. Se você conseguir fazer alguém mudar de ideia com relação ao se afastar de Jesus, e fazer com que ela volte para Jesus, fazer com que a ira seja aplacada e ela fique bem, ele diz, o céu conecta com você. Porque Jesus disse, onde estiverem reunidos em meu nome. Jesus é o quê? Salvador ou condenador? É isso aí. Ele só está numa decisão para o bem, nunca para o mal. Vocês sabiam que quando a Bíblia fala de blasfêmia contra o Espírito Santo, isso é fato, isso é bíblico, está lá, está escrito no Evangelho de Lucas ou Mateus, Lucas 12, eu acho 11. Você sabe qual é, aí tem a questão do contexto, que eu já vi muita gente usar esse verso assim, desconectadamente do contexto e se perde, porque não leu tudo. Lá Jesus está falando para os escribas, os caras que escrevem, os caras que interpretavam, sabiam exatamente o que estavam falando. Sabiam exatamente o que estavam falando. E ele acusaram Jesus de estar expulsando demônios por Belzebu. Como eles sabiam que estava falando, e no coração, eles estavam falando isso para ferir Jesus, Jesus disse, cara, você sabe o que eu estou fazendo. E quem é que está me usando aqui? Agora, pense, quem está me usando aqui é quem usou seus pais. E vocês sabem disso. Se vocês pegam essa pessoa que está me usando aqui e bane ele, apaga ele da vida de vocês, quem é que vai vos levar ao arrependimento? Portanto, a blasfêmia contra ele, que é quem convence o homem do pecado, não tem perdão. Porque não tem como ser levado ao arrependimento. Isso é rechaçado em Hebreus quando ele diz, se alguém que experimentou o século vindouro, as coisas maravilhosas da glória de Deus, ele abandonar, se afastar, ele diz como ele vai ser levado novamente ao arrependimento? Porque já não resta mais um sacrifício. Lembra que eu falei da lei espiritual? Uma vez feito, está feito. É
Essa é a glória do Espírito. A lei do Espírito não é algo passageiro, não vai acabar, não envelhece. Uma vez libertos do pecado, não mais. Não mais. Uma vez o pecado vencido, não mais. Porque a lei espiritual funciona assim. Jesus disse, olha, seja a palavra do cristão sim, sim, não, não. Por quê? No Espírito não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Não está hoje lá e amanhã, está hoje, amanhã não está, não. A Bíblia diz que até hoje o altar que Josué levantou lá no interior, no ventre do rio, está lá. Espiritualmente. Espiritualmente, importante a gente ver isso, né? Aí, é claro, Pedro ouviu esse discurso. Entendeu, cara? O princípio para todo o avanço, toda a prosperidade, toda a vitória, está em relacionamento. Então, o que Pedro faz? Volta lá, Henrique, de novo. Então, Pedro, aproximando-se, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu devo perdoar? Porque agora ele diz, cara, eu preciso, tem que lidar com isso. Eu sei que não tem saída. Esse é o propósito da palavra. É te colocar, te entrincheirar. Para que você tome uma decisão. Então Pedro tomou uma decisão, baseado no discurso que Jesus vem falando, que é relacionamento. Então ele diz até 7 vezes, né? E eu vou perdoar. Jesus disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E Lucas escreve 70 vezes 7 por dia. Então Pedro, cara, é ruim, aí a gente pode dizer, nossa, Pedro, ele levou, é o que ele tinha em mãos. Ele entendeu o discurso, ele disse, cara, é sobre relacionamento, eu preciso resolver, eu quero ir bem, eu quero avançar, quero ser igual a Jesus. Eu estou vendo esse cara orando e os cegos vendo, orando e os mortos ressuscitando, orando e pão se multiplicando, orando e um monte de coisa acontecendo. Deus falando com ele o tempo inteiro, esse cara passa a noite inteira em oração, a gente não consegue orar 1 hora. Eu quero ser igual a ele. Então ele se coloca na brecha. É um cara que tem a boca aberta, curioso. Sabe o cara que é curioso, tem a boca aberta para aprender? Isso é bom demais, gente. Vai tropeçar mais, mas vai aprender mais. Vai ter mais respostas. Foi o que ele fez aqui. De onde Pedro tirou 7 vezes? Talvez lá da pendência de Caim lá, que quando Deus disse, Caim agora vai andar pela terra errante e tal, e aquele que matar Caim terá 7 vezes o castigo que ele recebeu. E talvez Jesus entrou na vibe aí também e usou a mesma expressão para o filho de Metusalém lá, como é que é? Esqueci o nome dele. Que ele casou lá, foi o cara que inventou a poligamia. Casou com 2 mulheres, primeiro na Bíblia. E aí matou um menino porque pisou nele, matou um jovem porque desafiou ele. Ele diz assim, se matar Caim é punido 7 vezes, se matar não sei quem, esqueci o nome dele agora. Está lá na Bíblia, depois vocês leem. Leia de Apocalipse até Gênesis, que você vai conseguir ler a Bíblia inteira, que está aí em Gênesis. Vai ser punido 70 vezes 7. Talvez Jesus tenha entrado lá, eu não sei, só estou falando porque é o único lugar que eu encontrei que tem 70 vezes 7. Né? Jesus disse, não, te digo até 70 vezes 7, cara. Sabe o que é que Jesus está colocando aqui? Mas vamos pegar nesse contexto para o momento de Cristo. Cara, isso é tão importante para você, que não importa o quanto o cara erre contra você. Ainda que ele seja arrogante, como foi o cara que matou aquelas 2 jovens lá e casou e inventou a poligamia. Ainda que seja arrogante, prepotente, se sinta o Deus, que ele próprio dê a sentença para quem matar ele, que vai ser punido 70 vezes 7. Ainda que o cara seja assim, se ele voltar e te pedir perdão 490 vezes, libere ele. Lameque. Isso aí, Lameque. Se esse cara for assim, mas se ele te pedir perdão, libere ele. Porque não é importante para ele, embora você vai ganhar ele. Mas te dá avanço, faz com que você ande, vá embora. Isso é demais, gente. Isso é demais. Isso é muito ouro, tesouro para a gente. A gente às vezes não percebe isso, né? Segue viagem. Aí Jesus agora vai contar uma parábola que é rápida, agora a gente já está no fim. Então Jesus conta uma parábola a respeito disso, da importância. Ele vai concluir, por isso que eu li a conclusão, iniciando, né? Sobre os torturadores. O reino do céu é semelhante ao rei que resolveu ajustar conta com seus servos, pode seguir o 24.
e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 talentos, né? E não, perdão, volta aí, Henrique. Um que ele devia 10.000 talentos, 10.000 talentos. E passando, trouxeram-lhe um que ele devia 10.000 talentos, pode seguir. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele e a mulher e os filhos e tudo quanto possuía até a dívida que fosse paga. Pode seguir. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo, porque eu pagarei tudo. 27. E o senhor daquele servo, compadecendo, se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Pode seguir, Henrique. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que você me deve, seu miserável. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo, eu te pagarei. Porém, ele, entretanto, não quis, antes indo-se lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Pode seguir, Henrique. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida, por que me suplicaste? Para no 33 aí agora. Tu não devia compadecer-te igualmente dele, como eu fiz de você? Agora vamos lá, gente. Jesus está falando essa parábola, não é? Para ele contar ali foi rapidinho, e então a gente tem aqui uma parábola que é aparentemente grande, mas tem vamos pegar a moral da história, continua falando sobre relacionamento, né? Ele agora aponta para um ponto mais profundo, que é o perdão de Deus, porque quando fala desses 10.000 talentos, talentos não é uma moeda, talento é um peso, é uma medida. Talento não é uma moeda, talento é uma medida. Mas o que o servo devia era moeda. Então, eu peguei aqui, eu fiz uma matemática mais ou menos da época, e está lá no Google também, se vocês quiserem fazer a matemática, né? É só para vocês terem uma ideia da matemática. Um estudioso bíblico, John R. Donovan, relata que o único talento era o equivalente ao salário de 15 anos de um trabalhador comum. Um talento. 50 quilos de ouro, mais ou menos. Estava entre 30 e 50 quilos de ouro. Ou, se fosse de ouro, a medida de ouro. Se fosse medida de prata, mesma coisa, entre 30 e 50 quilos de prata. Varia de acordo com o tempo. Então, um talento era equivalente ao trabalhador comum, de 15 anos de trabalhador comum. Ele devia 10.000 talentos para o senhor dele. 10.000 talentos. Pense aí. 10.000 vezes 15 anos. Ele jamais pagaria. E quando ele então se humilha, a base dele, não foi o compromisso de pagar. O Senhor sabia que ele não pagaria, mas foi ter se humilhado. Quando ele se humilha, o Senhor perdoa-lhe toda a dívida. Mas o outro devia para ele apenas 100 denários. Denários não é uma medida, é uma moeda. 100 denários. E o que é 100 denários? Pesava uma moeda de prata que pesava 53 gramas, e cada moeda era igual a 5,3 quilos de prata. Olha só, o conservo devia 100 denários, que pesava 53 gramas, ou seja, cada moeda. Então ele devia 5,3 quilos de prata para o senhor dele. Ele poderia ganhar aquilo em 3 meses de trabalho e pagar a conta. É infinitamente menor. No entanto, quando Jesus traz a parábola para elucidar a pergunta de Pedro e todo o contexto de relacionamento, ele diz assim: presta atenção, como é que você vai conseguir andar com o seu irmão? Como é que você vai conseguir manter esse relacionamento ativo? Porque você lida com pessoas diferentes, pessoas que são mais fáceis e mais difíceis de lidar. Ele diz: você precisa basear-se no perdão que você recebeu na cruz. A base do teu relacionamento é o perdão. Você foi capacitado para isso. A Bíblia diz que nós somos filhos da obediência. Fale comigo: eu sou filho da obediência, ou filha da obediência. Por que isso é tão importante para a gente? Porque está em mim a capacidade de realizar. Se alguém é filho de um fracassado, na sua natureza, tem alguma coisa de fracasso. Ele precisa lutar para mudar isso. Se alguém é filho de um murmurador, a Bíblia diz que a pessoa aprende a viver como um murmurador. Porque filho de peixe é peixinho. Então nós somos filhos da obediência, estamos capacitados para viver em obediência, praticar a obediência.
Então Jesus disse, Pedro, como é que você vai conseguir viver isso? Porque naquele momento Pedro disse, meu Deus, então acrescenta-nos a fé. Como é que eu vou conseguir fazer uma coisa dessa? Jesus então conta a parábola. Eu disse, cara, o perdão que vocês vão receber na cruz é porque vocês jamais conseguiriam pagar a dívida. Jamais. Não importa o quanto vocês existissem, jamais seriam capazes de pagar a dívida que vocês tinham. E ela lhes será perdoada. Portanto, a partir de agora, lide com o teu próximo dessa forma. Então, quando nós lemos o verso de número 34, pode seguir, Henrique? O 34, ele entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida, e o 35, que diz, o seu pai fará a mesma coisa, se você não perdoar cada um de coração o seu irmão, por uma decisão. O que é que ele está dizendo? Vocês estão capacitados para viver dessa forma. Vocês têm o poder contido dentro de vocês para vocês liberarem qualquer um. A conexão que vocês têm no céu lhes dá a capacidade, o poder para vocês perdoarem e amarem qualquer pessoa, não importa o quanto ela seja difícil. Lembre, perdoar alguém ou liberar perdão para alguém, liberar perdão para alguém ou pedir perdão para alguém não significa conviver com ela, porque às vezes as pessoas confundem perdoar com viver junto. Porque viver junto está ligado a propósito. Fale comigo, propósito. Isso fala em viver junto. Agora, perdoar é incondicional. É incondicional. Eu posso amar e perdoar uma pessoa e não andar junto com ela, porque são propósitos diferentes. Cada um segue o teu caminho, norte e sul. Abraão amava o seu sobrinho Ló. Amava, cuidou, foi o pai daquele cara, ele criou desde pequenininho. Mas chegou um momento que ele diz, Ló, escolhe as campinas, eu escolho o lado oposto. Escolhe o lado oposto, eu escolho as campinas. Cada um vai para o seu lado, mas eu te amo. E a gente sabe disso, quando Ló foi preso, Abraão desceu lá com os 318 criados em casa. Ele, com os homens, arriscou a sua aldeia, arriscou o seu grupo, porque ele levou os homens, os melhores, os maduros, criados em casa, 318. Aqueles caras poderiam ter morrido na guerra. Ele arriscou tudo que ele tinha para salvar Ló. Então, eles se separaram, não tem a ver com o sentimento do coração, tem a ver com o propósito. Mas perdoar é uma ação, não tem a ver com o que eu sinto. Porque Deus não sentiu, Ele é o amor. Deus não me ama e não te ama porque Ele sente, Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. Não importa o quanto você erre, Ele te ama. E eu preciso drenar desse amor, que é a capacidade de realização. Então, quando o Senhor chama o servo, ele diz assim, cara, do mesmo jeito que eu fiz, não deveria você ter feito? Do mesmo jeito que eu perdoei, ele está dizendo assim, cara, você drenou, você recebeu de mim, você chegou até mim e drenou. Era só deixar passar. Não tem nada, nenhuma ofensa maior que eu receba de alguém, que possa ser comparada ao quanto eu ofendi a ele. Não tem ofensa, qualquer ofensa que você receba contra você, que possa ser comparada à ofensa que você fez a ele. No entanto, ele pagou, decidiu perdoar. E ele não baseia o nosso sucesso apenas, a nossa vida apenas em ter uma ofensa paga. Ele baseia em avanço, porque isso também nos impede de avançar. Impede sentimentos ruins. Lembra da montanha, se você tiver algum problema no seu coração, Jesus também fala, se você for entregar a tua oferta e lembrar no caminho, daí de onde está o Márcio, até aqui, lembrar no caminho que tem alguma coisa contra o irmão, resolve, depois leva a oferta. Seu coração é o lugar da tua fonte de prosperidade, de avanço, de crescimento. Se não tiver legal, vai ficar retido e o resultado, você vai culpar Deus de não ter acontecido. Senhor, mas eu semeei, mas não vi brotar. Senhor, mas eu fiz o bem, mas recebi o mal. Porque nós somos um fluxo de Deus, do céu para a terra. Vamos ficar de pé.